O café com cookie de hoje não é uma palavra agradável, digamos assim, mas o que eu vejo de interessante na palavra de Deus, enquanto a gente está lendo a Bíblia, é que a gente é confrontado. E Deus faz isso para que a gente seja transformado. Aliás, nós somos salvos, nós fomos chamados para ser filhos de Deus, para que a gente seja uma nova criatura, para que a gente possa ser sal e luz nessa terra, para que a gente possa ser diferente daquilo que nós éramos antes, para que a gente possa construir o nosso caráter de acordo com a vontade de Deus. E quando a gente lê a Bíblia, a gente é confrontado com a palavra dele, isso é necessário para o nosso crescimento espiritual. E enquanto eu estava lendo aqui, então, a passagem, né, que conta a história do povo de Israel, quando eles eram escravos no Egito, Deus usa a vida de Moisés para resgatá-los de lá. Eles passam pelo deserto e chegam depois, então, à Terra Prometida. Eu tô lendo toda essa história para poder fazer uma análise no próximo vídeo aqui do canal, em que eu vou falar sobre a autoestima para a glória de Deus, de como que Deus transformou alguém que não tinha autoestima, super spoiler, né, gente, para ter uma autoestima para a glória de Deus. Mas enquanto eu estava lendo toda essa história, relendo, né, prestando atenção nesses detalhes, Deus falou outra coisa comigo, que é o que eu quero trazer aqui para você hoje, nesse vídeo Café com Cu. Muitas vezes a gente se pega pensando de uma forma até, digamos assim, com dó de nós mesmos, porque a gente está passando pelo deserto, porque as coisas estão difíceis, e muitas vezes a gente fica com pena de nós mesmos, né? Eu já me senti assim. E eu ficava, então, murmurando para Deus e falando, ai, Deus, por que eu tô passando por isso? Por que as coisas estão assim? Por que o Senhor não fala comigo? Você com certeza já passou por isso, ou talvez esteja passando por isso agora. Mas o que Deus falou ao meu coração aqui, através dessa história toda, é que, primeiro, muitas vezes a gente não entende que o deserto não é para que a gente sinta pena de nós mesmos, mas é para que a gente seja transformado. Esse é o grande objetivo. Deus quer transformar o nosso coração, Deus quer fazer você entender as coisas sob a perspectiva dele, com os olhos espirituais. E para isso, nós precisamos passar por situações difíceis, por desertos na nossa vida. E muitas vezes, né, ou algumas vezes, pode ser que esse deserto esteja demorando para passar, né, para que a gente consiga superar essa fase na nossa vida por nossa própria culpa. Porque a gente não está disposto a abrir o nosso coração, os nossos olhos espirituais, para que a gente possa entender o que Deus quer nos mostrar. Então, a primeira coisa é, eu vejo a questão da confiança que Deus quer gerar no nosso coração, né? A total confiança nele. Quando o povo estava ali, né, no deserto, e eles se depararam com a situação de que eles não tinham o que comer, e Deus manda então um maná, a provisão, e ele dá aquele ordenamento, né, que era para colher só o tanto de maná que fosse para aquele dia, que não era para guardar para o dia seguinte, com exceção, né, de antes do sábado, que no sábado não era para eles fazerem nada, não era para eles pegarem maná, mas os outros dias não eram para eles, não era para eles guardarem. E o que a gente vê ali no texto bíblico é que as pessoas não respeitaram a ordenança que Deus deu nesse sentido através da vida de Moisés. O que eles foram lá fazer? Quiseram pegar mais maná para que eles pudessem ter esse alimento no dia seguinte, porque eles não estavam confiando na provisão de Deus. E uma das coisas que a gente então tem que aprender na nossa vida, né, que Deus quer falar ao nosso coração, é que nós precisamos confiar na sua provisão. Então nós não podemos confiar na nossa própria força, no nosso próprio entendimento. A gente tem que realmente se deleitar em Deus, entender que Ele é o nosso provedor. Essa é a primeira lição que Deus quer nos mostrar e que eu vejo que é muito importante na nossa vida cristã, né, na nossa caminhada cristã. A segunda coisa é que lá para frente, depois a gente vai ver que Moisés tinha subido ao monte, né, para estar com o Senhor, e Deus ali estava falando várias coisas para ele, para que ele pudesse depois trazer isso para o povo. E enquanto tudo isso estava acontecendo, porque estava demorando, né, a ida de Moisés até o monte, e o retorno dele, na verdade, e o povo então começa a falar, Moisés não está voltando, aconteceu alguma coisa, Deus nos abandonou, então o que eles fizeram? Fizeram um bezerro de ouro, fizeram um ídolo para substituir a presença de Deus. E aqui é a segunda lição. Quantas vezes na nossa vida a gente está passando por esses momentos difíceis e porque a gente pensa que Deus não está fazendo nada ou porque Deus não está respondendo às orações do jeito que a gente quer, que então a gente acha que Deus nos abandonou e a gente começa então a querer buscar construir ídolos na nossa vida, porque a gente precisa se apegar a alguma coisa, a gente precisa acreditar em alguma coisa, algo palpável, algo que esteja ali perto da gente. Só que nós precisamos entender que Deus nunca nos abandona e nada na nossa vida
pode substituir a presença de Deus. Por muitos anos eu pensava nessa questão dos ídolos na nossa vida, sempre relacionado à questão de uma imagem, né? Como era aqui o bezerro de ouro, né? Que Deus ficou irado quando isso aconteceu. Mas a gente tem que traçar um paralelo que ídolos na nossa vida hoje são muito mais do que isso. A gente pode colocar muitas outras coisas, às vezes não só questões materiais, mas até pessoas ou, enfim, sentimentos ou desejos no lugar de Deus. E isso aqui é algo muito sério, nós precisamos prestar atenção. O que é que pode estar tomando o lugar de Deus no nosso coração? Portanto, eu quero de coração falar para você, não permita que isso aconteça. Avalie o seu coração, né? Peça até para que Deus mesmo te mostre o que é que pode estar tomando o lugar dele no seu coração. E a última coisa, então, que eu aprendo aqui com esse texto, com esse episódio, digamos assim, bíblico, né, com essa história que é tão incrível, a gente pode usar vários elementos dela para traçar paralelos, né, com a nossa vida hoje. A última coisa que eu vejo é que Deus deseja que a gente tenha um coração obediente. No final do deserto, o desejo de Deus é que nós tenhamos um coração obediente aos seus mandamentos, obediente à sua palavra. Deus estabeleceu regras para serem respeitadas. Nós não podemos construir as nossas próprias regras para que Deus se torne, né, digamos assim, um pouco mais aceitável, né? A gente às vezes quer construir as nossas próprias regras diferentes daquelas que Deus instituiu, que Deus estabeleceu, para que fique mais fácil, né, a gente viver a nossa vida cristã. É claro, existe a graça, existe o amor de Deus, né, através da vida de Jesus, que se entregou por nós, mas isso não é uma autorização para que a gente possa desobedecer as regras que Deus estabeleceu de forma deliberada, ou seja, né, consciente. Quando nós temos o amor a Deus, quando nós queremos agradar a Deus de todo o nosso coração. E isso faz parte da nossa vida cristã, da nossa caminhada. A gente tem que passar a viver para agradar a Deus, para demonstrar através da nossa vida o quanto nós amamos a Deus. Quando a gente guarda os seus mandamentos, a gente pratica isso na nossa vida, a gente se esforça para fazer isso, Deus então começa a perceber, Deus consegue ver que nós realmente o amamos. E lá em Deuteronômio 8, para fechar o Café com Cookie de hoje, eu quero ler um trecho que sintetiza, né, um pouco disso que a gente falou aqui hoje. E olha só então o que diz lá em Deuteronômio 8, no versículo 2. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, o teu Deus, te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar e te provar. Esse aqui é o objetivo de a gente passar por desertos na nossa vida, para nos humilhar e nos provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te afligiu e te deixou ter fome. Depois te sustentou com um maná que não conhecias e que os teus pais também não conheceram. E aqui está muito legal essa parte, para te dar a entender que não só de pão vive o homem, mas de tudo o que sai da boca de Deus. Então, o que eu quero deixar hoje aqui para o teu coração é, talvez você possa abreviar o seu tempo no deserto, mas para isso você precisa entender para que você está passando por esse deserto. Deus quer provar o seu coração, Deus quer te humilhar, Deus quer que você seja obediente à sua palavra, aos seus mandamentos. Deus quer que você tenha um coração que realmente deseje agradar a Deus, que deseje demonstrar na sua vida, através das suas ações, das suas atitudes, no seu dia a dia, que você realmente ama a Deus. Eu espero que essa palavra tenha sido bênção na sua vida. Como eu falei antes, às vezes a gente precisa levar uns puxões de orelha de Deus para que a gente possa aprender algumas coisas, mas o objetivo de Deus é nos tornar pessoas melhores, é que a gente seja cada vez mais parecidos com o nosso grande e único exemplo, que é Jesus. Eu te espero então no próximo vídeo aqui do canal. Vai ter vídeo novo, tá? Daquele outro tema que a gente tá falando sobre autoestima para a glória de Deus. Mas por hoje é só. Eu te vejo no próximo vídeo. Que Deus te abençoe e tenha uma ótima semana. Beijo e até a próxima. Porque você já sabe, né? Eu preciso te contar.